Vou contar um pouco da experiência da gente com a vacinação da população em situação de rua e de população abrigada. Então, esse trabalho foi feito por mim e pela minha amada colega Larissa Funatsu, que está aqui também. E quando a gente falava em Covid, a gente tinha muita dúvida, a gente não sabia como que ia acontecer, e, de fato, toda semana era uma novidade, né, para todo mundo. E eu creio que todos os municípios eles tiveram também essa mesma experiência que nós. Então, quando a gente falava em prevenção, se falava muito em uso de máscara, higiene das mãos com água, sabão, uso de álcool gel, distanciamento social, né? E quando a gente falava nessa população de rua, como que a gente ia fazer isso? De que forma a gente ia abordar essa população? E a gente ainda nem pensava na vacina para todo mundo, mas a gente também já tinha esse questionamento. Como que a gente ia abordar essa população? Atibaia é uma cidade que está a 65 quilômetros de São Paulo, é o interior de São Paulo, conhecida como a capital dos morangos, né? Uma cidade muito agradável, e o clima dela tende a ser mais frio. Então, tem toda essa preocupação com a população que fica abrigada e que fica nas ruas. Então, essa vacinação foi realizada em julho de 2021. Então, aqui eu vou contar para vocês quais foram os desafios para vacinar essa população. Bom, primeira coisa, a gente precisava de uma parceria, né, com a Secretaria de Assistência Social, porque eles que faziam esse trabalho nas ruas, com os abordadores sociais, né? Esses profissionais eles trabalham em esquema de plantão, então a Atibaia tem essa cobertura 24 horas por dia. Eles que conhecem os pontos onde ficam essas pessoas, né? Nos locais que eles já ficam, os grupinhos, ou deles que ficam sozinhos. Então, tem aquele que prefere ficar sozinho mesmo, ele tem o cantinho dele lá. Então, esse pessoal da assistência social, ele já conhece. Esse abrigo, ele cuida mais ou menos de 60 pessoas, né? É uma média de 50 pessoas que sempre tem por lá. E a população de rua, ela também vai variar entre 40 e 50 pessoas, ela pode flutuar um pouco. Então, essa equipe do serviço social nos ajudou bastante. Esse abrigo ele faz parte de uma organização social, mais a parceria da prefeitura para manter esse local funcionando. Então, eles nos ajudaram na escolha do público-alvo e local de aplicação, né, onde que a gente ia, por onde ia começar, que horário seria melhor. Então, tudo isso foi pensado para que a gente não deixasse nenhum morador de rua de fora. O planejamento do roteiro, né? Então, foi escolhido o período da tarde, porque a gente sabia que, nesse período, eles iam estar localizados em determinados pontos, eles não iam estar circulando, porque, justamente, esse pessoal do serviço social eles já conhecem essa rotina. A escolha do imunizante, eu acredito que tenha sido uma estratégia de todos os municípios, a princípio, pensar na vacina Janssen, porque, naquela ocasião, ela era dose única, a indicação dela. E aí agora a gente tem todas essas novidades no nosso documento técnico, mas hoje a gente trabalha com um pouco mais de facilidade, porque a gente já conseguiu informatizar as coisas. Então, a escolha, o imunizante foi a vacina Janssen. A gente pensou, como que seria o registro dessas vacinas? Na época, nós ainda não tínhamos. Nós tínhamos todos os pontos que a gente fazia de vacinação, tinha o computador, né, com internet, os pontos volantes que a gente montava, a gente também conseguia apoio para colocar os computadores, mas nessa situação de rua, a gente não ia conseguir naquele momento, porque a gente não tinha nenhum equipamento que fosse capaz de fazer essa validação. Então, o que a gente fez? A gente contou com outros grupos que também conheciam essa população, para que a gente pudesse fazer esses registros de forma manual a princípio e depois a gente inserir no sistema. E a gente ficou com uma equipe de sobreaviso na Secretaria de Saúde, no setor de vigilância, e quando a gente tinha alguma dúvida se essa pessoa tinha tomado ou não imunizante, a gente conseguia falar o nome, os dados, porque, inclusive, esse serviço social, ele, além de abrigar e de cuidar, ele oferece vários serviços, inclusive, que essas pessoas tenham seus documentos regularizados, enfim. Então, esse processo aconteceu de uma forma muito tranquila e foi muito bem aceito,
Por quê? Eles já estão acostumados que a Secretaria de Saúde faz alguns trabalhos nessa parceria. Então, nós fizemos entrega de máscaras, entrega de álcool em gel, testagem. Então, eles já estavam acostumados e eles meio que já estavam esperando, sabendo que a gente ia chegar lá com o imunizante para eles. Então, essa vacinação aconteceu de uma forma muito tranquila. E aí, o resultado, naquele dia, foi que nós vacinamos 25 pessoas em situação de rua, 37 pessoas do abrigo, 14 profissionais do abrigo que prestam serviço no local. E é importante a gente falar que, nesse momento que a gente fez essa vacinação, a gente precisou voltar outras vezes, porque existia uma população flutuante e a gente precisava certificar que não tinha ficado ninguém de fora naquele evento de vacinação. E como que nós lidamos depois com as informações? Tempos depois, nós adquirimos tablets com internet potente, que a gente conseguia ir para a rua e checar se aquela moradora, aquela pessoa tinha sido vacinada ou não, e se ela precisava de algum outro serviço de assistência. Então, esse foi um momento não só da vacinação, mas de ganho, de uma maneira geral, no que diz respeito à saúde, né? Nesses momentos, a gente identifica várias fragilidades, lembrando que, mesmo esse serviço existindo, ele não obriga que as pessoas vão, né? Esse serviço vai lá, as pessoas são abordadas, mas eles não têm obrigação, eles não conseguem fazer com que elas vão para o abrigo, porque no abrigo existem regras, então tem que tomar banho, tem que trocar a roupa, precisa ajudar a limpar, então tem todo esse contexto. Então, mas de uma forma geral, foi muito tranquila essa vacinação. Então, a gente, só para contar mais um pouco das estratégias de vacinação do município, nós adotamos a vacinação por livre demanda, agendamento pelo site da prefeitura e um agendamento por mensagens de aplicativo. Ou seja, essas estratégias que a gente tinha no município, elas se aplicavam àquela população, mas não à população de rua do município. Eles não iam conseguir fazer esse agendamento pelo site, receber uma mensagem no aplicativo. Então, ou eles iam procurar essa vacina, ou nós íamos até eles. Então, aqui é só umas fotos que a gente colocou para contar um pouquinho como foi a experiência. Então, aqui é o abrigo, e aqui são em 2 pontos diferentes do município, onde tem uma população de rua que fica constantemente nesse local. Foi essa a experiência de Atibaia.